Amém? Amém. Como foi dito, hoje nós estamos iniciando a nossa campanha de Natal. Todos os anos, neste período, nós temos o início da nossa campanha de Natal. O tema da nossa campanha de Natal é o amor muda tudo. O amor muda tudo. O que queremos dizer com o amor muda tudo? É que amor se faz com ação. Amor não fica meramente em palavras. Amor não se resume meramente em verbalizar algum tipo de sentimento. Mas o amor, ele se concretiza e toma corpo, toma vida nas ações que nós desenvolvemos no dia a dia. E como discípulos de Jesus, somos chamados a atuar nesse mundo para mostrarmos o verdadeiro amor de Deus. Então, com essa campanha, o amor muda tudo, nós queremos hoje começar desafiando você. Um desafio muito pessoal. Um desafio que eu espero que mexa com você e leve você à ação. Eu gostaria que você pensasse em alguém importante para você e que você gostaria muito de fazer o bem a essa pessoa. E o bem a essa pessoa é falar sobre Cristo para ela, mas também suprir cada uma das necessidades ou alguma necessidade que você sabe que essa pessoa está precisando. Então pensa em alguém importante para você. E eu gostaria que você se comprometesse nesse período da nossa campanha em cuidar dessa pessoa, em ligar para essa pessoa, em procurar saber como essa pessoa está, em fazer algo que vá suprir alguma necessidade, que vá suprir algum tipo de sentimento que essa pessoa está tendo de tristeza, de angústia, e você pode ser instrumento de Deus para supri-la. Eu quero que você pense nessa pessoa e faça hoje um compromisso, não comigo, não com você mesmo, mas um compromisso com Deus, sobre ser instrumento dele para cuidar dessa pessoa. Tendo dito isso, agora eu quero falar com você sobre o que é o amor, ou pelo menos esse amor que muda tudo. E quando nós falamos sobre o amor em ação, nós pensamos, óbvio, em ações piedosas. Nós pensamos em fazer coisas boas, em fazermos boas obras, em atuarmos nesse mundo para que a justiça de Deus seja vista. Mas nós precisamos fazer alguns apontamentos claros sobre como isso às vezes é percebido em nosso meio, até mesmo no seio da igreja, e como às vezes nós atuamos mais de maneira pragmática do que como resultado de uma reflexão piedosa da nossa vida cristã. Todas as nossas ações de amor, tudo aquilo que surge como resposta de adoração ao nosso Deus, precisa ser fruto de uma reflexão profunda sobre quem é Deus e sobre a sua palavra, sobre o Evangelho, e isso precisa ser um resultado poderoso em nossas vidas que se manifesta através de atos de justiça e misericórdia. Mas falar isso num mundo onde existem tantas crises éticas, morais, tantas crises políticas, uma polarização imensa, e onde ideologias e filosofias políticas usurpam os valores, usurpam a moral, usurpam a ética, usurpam a bondade como um tipo de instrumento de propagação dos seus ideais e um tipo de propagação dos seus desejos mais escusos, nós precisamos pensar sobre o porquê nós fazemos o que estamos fazendo, ou porquê estamos fazendo aquilo que chamamos de bem no mundo. Se nós pensarmos hoje, existe uma usurpação dos valores e uma ressignificação dos termos. Todas as vezes que nós falamos, por exemplo, sobre ação social, cuidado dos desvalidos, cuidado dos pobres,
cuidado daqueles que estão em situação de risco e em necessidade, existe uma usurpação dessa ação, dessa atividade de cuidado para com os menos favorecidos. E então isso acaba sendo linkado com uma ideologia daquilo que chamamos de política de esquerda. Falar sobre cuidado de pobre é você ser taxado de adepto da ideologia política de esquerda. Mas ao mesmo tempo, se nós falamos sobre o cuidado familiar, sobre a saúde da nossa família, sobre os valores que precisam ser desenvolvidos dentro dos lares e como nós devemos transmitir para as futuras gerações uma saúde mental, emocional e conceitos firmes sobre verdade, então isso também acabou sendo privatizado. E a família foi privatizada como uma propaganda política de direita. Então, todas as vezes que você fala sobre valores de família, parece que você está falando sobre política de direita. Outro exemplo. Todas as vezes que nós falamos o termo justiça social, parece também ser um termo que foi apossado, apropriado pela linguagem daqueles que enxergam o mundo e a ordem social pela política de esquerda. Então, qualquer um que usa o verbete, a terminologia justiça social, parece ser taxado de adepto da política de esquerda. Por outro lado, se nós falamos sobre integridade, ética, se nós estamos levantando a bandeira contra a corrupção, isso parece que tomou uma proporção grande de um propagandismo daqueles que fazem parte da política de direita. Eu quero deixar claro hoje à noite que por mais que você tenha a sua ideologia, você acredite na direita ou creia na esquerda, por mais que você perceba a sociedade por algum desses vieses e você queira realmente que alguma dessas linhas elas possam ser implementadas como uma ação política no nosso país, nenhum desses valores podem ser privatizados, podem ser usurpados, porque na verdade esses valores eles acabam e você sabe disso, eles acabam sendo corrompidos e corroídos por causa de uma falácia, por causa de uma pregação, por causa do uso desvalido de cada um desses valores, seja por um lado e seja por outro, quando a prática, quando a situação na vida real, no chão da vida, acontece de uma maneira totalmente diferente, e cada um age simplesmente por si, per si, e para que a sua vontade, os seus desejos e os seus valores mais escusos possam ser implementados e implantados. Porque o que se faz de um lado ou do outro parece ser um jogo de cartas marcadas para que os desejos e as vontades de um grupo pequeno ou de pessoas específicas possam ser realizados e essas pessoas então acabem se apossando daquilo que nós chamamos da verdadeira justiça, e a justiça ela deixa de ser algo para todos e se torna apenas o privilégio de alguns. Na verdade, para nós, como cristãos, nós andamos em um caminho totalmente diferente de tudo isso. Nós andamos de maneira diferente de todos os conceitos postulados pelas ideologias e filosofias políticas modernas.
Nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para o povo, nós olhamos para a humanidade, nós olhamos para o ser humano, e nós olhamos principalmente para a vida com o anseio e a expectativa de ver o reino de Deus implementado nesse mundo. E nós não vivemos apenas para que pequenas expressões que se assemelham na prédica com aquilo que é valor do reino, mas que na prática é totalmente contrário, mas nós pregamos um reino que fala sobre amor, sobre verdade, sobre valores inegociáveis, para que a sociedade ela possa experimentar aquilo que nós chamamos de salvação. Uma salvação que vai para além desse mundo. Uma salvação que acontece e vai além dessa vida. O reino de Deus, então, ele não é uma sociedade cristianizada. Não. O reino de Deus, na verdade, se faz quando o domínio de Deus na vida daqueles que reconhecem a Cristo é visto na prática, na expressão da vida de cada pessoa, para que o bem, para que a justiça e para que o amor de Deus seja refletido na sociedade através das nossas vidas. Nós não precisamos esperar que todos, por causa da força de lei, tenham os mesmos valores que nós temos. Nós precisamos esperar que aqueles que dizem que reconhecem a Cristo, que amam a Cristo, que vivem debaixo do domínio de Cristo, vivam por Cristo com todas as forças possíveis para que o amor de Cristo seja experimentado por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Tendo dito isto, nós precisamos entender sobre amor e o que Cristo espera de nós nessa expressão que devemos ser do amor dele na terra. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, Evangelho segundo João, capítulo 13. Eu leio os versículos 34 e 35. João 13, 34 e 35. Veja só. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Até aí. Essa é uma fala que eu acho que a maioria dos cristãos conhece. Um chamado de Jesus, uma ordem de Jesus. É um chamado de Jesus para um tipo de vida que expressa nas suas relações, na sua organização, nos seus afazeres diários, um amor que cuida um do outro, que faz valer a presença um do outro, que leva o outro de fato em consideração. Para nós entendermos o que Jesus está querendo dizer aqui, nós precisamos entender o contexto dessa conversa. A conversa em que essas frases foram ditas é o contexto da última ceia. O que está acontecendo na última ceia? Jesus, ele chamou seus discípulos e disse, olha, vão para Jerusalém e preparem uma ceia. Essa ceia, eu estou ansioso para comer essa ceia com vocês. Ela vai ser a última ceia. E eu estou ansioso para comer essa ceia com vocês. Então os discípulos vão na frente e preparam um local, é um local emprestado, e Jesus chega depois e está tudo preparado e eles vão ceiar. E enquanto eles estão ceando, algumas conversas estão acontecendo. Jesus está ali ansioso para desfrutar de comunhão com seus amigos. Ele sabe que daqui a poucas horas ele será preso, será condenado e será morto.
Então existe uma ansiedade no coração de Jesus de desfrutar daquele último momento e expressar todo o seu amor pelos seus discípulos, todo o seu carinho, todo o seu cuidado. E ainda transmitir para eles valores que iriam nortear a prática de vida deles e, através deles, nortear toda a igreja através dos séculos. Então, quando Jesus os chama para a mesa, ele vai dizer: olha, esse pão aqui, ele representa o meu corpo que será partido, será moído em favor de vocês. Façam isso. Todas as vezes que vocês comerem, vocês se lembram de mim. Façam isso em memória de mim. E também, depois, ele pegou o cálice, e aí ele disse: esse cálice de vinho é a nova aliança no meu sangue. Se vocês tinham uma aliança em Moisés, e Deus celebrou uma aliança com vocês no alto do Monte Sinai, e que vocês obedecem até hoje, esse sangue agora é uma nova aliança, uma aliança agora na graça, de um Deus que olha graciosamente para aqueles que são desvalidos, para aqueles que são necessitados, para aqueles que são carentes especialmente do favor imerecido, carentes especialmente de vida, pessoas que estão mortos, carentes especialmente de liberdade, porque estão escravos. Então ele fala: essa é a nova aliança, de alguém que morre no lugar de vocês, verte o sangue no lugar de vocês, paga a dívida para que vocês possam ser livres da escravidão, para que vocês possam ser livres do poder da morte e para que vocês possam desfrutar de uma experiência de vida plena. É isso que Jesus está dizendo. Mas enquanto Jesus está celebrando a ceia, paralelamente existem algumas discussões. E aí os discípulos estão conversando. E aí, Pedro, será que eu sou o primeiro no reino de Deus? Será que eu sou o melhor? Eu vou sentar do lado direito de Jesus? Com certeza, eu sou o predileto dele. João, talvez, que estava na mesa, reclinado no peito de Jesus, pode ter chego para os demais e dito: olha só, a minha intimidade com o mestre, eu reclino a minha cabeça no peito dele. É muito relacionamento. Talvez Pedro tenha se levantado naquele momento e dito: que isso, o líder aqui sou eu. E Tiago fala: não, Pedro, nada disso. Quem realmente vai estar ao lado do mestre sou eu. E eles começam essa discussão. Jesus, então, tenta imaginar esse quadro, Jesus se levantando, pegando uma bacia, uma toalha emprestada, e ele vem até os discípulos, tira a sua capa de mestre, de rabi, e ele se ajoelha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele começa a lavar os pés de cada um deles. E aí, quando chega no Pedro fala: não, mestre, o meu pé não. Aí ele fala: Pedro, se eu não puder lavar o seu pé, então você não tem parte comigo. Aí o Pedro fala: não, então peraí, Senhor. Lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Lava tudo. Ele fala: não, vocês não entenderam. Vocês já estão limpos pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra. Agora, vocês precisam me imitar. Eu sou manso, humilde de coração. E vocês precisam me imitar e precisam aprender a servir uns aos outros, cuidar uns dos outros. Porque aquele que serve, aquele que é o último, esse vai ser o primeiro no reino de Deus. O reino de Deus tem esse jogo contrário. Não é o jogo dos nobres, não é o jogo de quem aparece, não é o jogo de quem tem fama, não é o jogo do bem-sucedido, não, é o jogo do que ama e que destina a sua vida a outros. E é interessante que quanto mais você destina a sua vida a outros, mais a sua vida tem sentido e significado. Existe um escritor alemão, eu esqueci o nome dele, ele fala sobre o tempo durante o tempo da Segunda Guerra,
tempo da Segunda Guerra, quando as pessoas estavam presas nos campos de concentração. E ele disse que ele fez uma pesquisa sobre quem sobreviveu aos campos de concentração. E quem sobreviveu aos campos de concentração não eram, interessante, não eram aqueles que estavam preocupados com a sua própria sobrevivência. Estavam lutando para sobreviver. Os que sobreviveram aos campos de concentração eram aqueles que tinham motivos para cuidar de outro que estava ali. E ao cuidar de outro, eles conseguiram superar a pior das atrocidades. É interessante como a nossa vida ela ganha sentido quando nós nos dedicamos a outro. É isso que Jesus está ensinando os seus discípulos. Mas não são apenas essas coisas supérfluas que acabam acontecendo na mesa da ceia. Junto com Jesus, naquela mesa também tem um homem, o Judas. E Jesus também está angustiado com aquilo, e ele fala, olha, um de vocês vai me trair, e Pedro vai dar um sinal para os demais. É assim que o texto de João fala. Ele dá um sinal para os demais e fala assim, ó, pergunta aí quem que é. Pergunta aí quem que é o cara. Quem que é o dedo podre. Pergunta aí. Aí, ele fala assim, aquele a quem eu der o pão. E Judas também não entendeu, porque ele deu o pão a Judas, e os discípulos parecem também que não entenderam muito bem, mas ele deu a Judas o pão, e diz que enquanto Judas comeu aquele pão, desceu também o diabo. E ele disse, sai e vai fazer o que você vai fazer. E é interessante, porque quando Judas, ele é cheio do diabo, quando Judas, ele é tomado pelo demônio, quando Judas, ele é tomado pelo mal, o que ele faz é trair o outro, é vender o outro. O que ele faz é explorar o outro para ter para si mesmo. O que ele faz é negar a humanidade do outro, a dignidade do outro, o valor do outro. O outro com quem ele conviveu os últimos 3 anos, e ele vende esse outro por 30 moedas de prata, a fim de ter mais para si mesmo. Esse é um tipo de vida que não é uma vida humana, mas que é uma vida demonizada, de valores demonizados. Vejam só, quando você vive para si mesmo, quando você vive para ganhar dinheiro, quando você vive para explorar o outro, quando o outro é apenas instrumento para o seu sucesso, quando o outro é apenas o degrau que você sobe nele para alçar ares ainda mais altos, isso não tem nada a ver com uma relação com Cristo, pelo contrário, isso tem a ver com uma relação com o diabo. Então não importa se é o bem que você está fazendo para o outro, às vezes esvaziado de motivação. Não importa, porque é isso que a sociedade prega. Porque desde que você faça o bem, se você vai ser beneficiado lá na frente, esse é o propósito maior. Esse é o propósito das ideologias. Ele é esvaziado de sentido e de significado, mas quando você passa para o Evangelho, não. O Evangelho, ele olha para você e diz, não importa, importa sim que você faça o bem para o outro, mas importa que você faça o bem para o outro pela motivação correta. E a motivação, ela precisa ser a motivação do amor. Então a mesa da última ceia foi uma mesa cheia de complicações. É nessa mesa que o próprio Pedro vai ser avisado de que vai negar Jesus. Um dos seus melhores amigos vai dizer, Senhor, olha, qualquer um aqui, Senhor, pode te negar, mas eu não. Eu vou com o Senhor até a morte. Ele falou, Pedro, o galo não vai cantar, rapaz, amanhã de manhã, sem você me negar. É uma mesa complicada.
É uma mesa de soberba, de traição, de abandono. É essa mesa de Jesus. Mas do outro lado da mesa, o local onde Jesus está, é a mesa do amor. É a mesa que estende solidariedade. É a mesa que estende carinho para o outro. Existe hoje uma confusão sobre espiritualidade. Espiritualidade verdadeira, meus irmãos, não consiste em realizar feitos extraordinários. Já dizia Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa e o sustino que retine. Eu seria vazio, oco. Não teria sentido. A espiritualidade verdadeira não significa ter habilidade teológica e nem mesmo capacidade retórica para falar sobre Deus. Não. Já diria Paulo, ainda que eu tivesse todo conhecimento e tivesse também o dom de profecias e fé a ponto de transportar os montes, fazer coisas extraordinárias, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Sabe, espiritualidade verdadeira não está no desprendimento material, não está em compartilhar com os outros o que você tem, não está em fazer boas obras, não. Espiritualidade verdadeira, como já diria Paulo, tem a ver com amor, porque ele vai dizer, ainda que eu desse os meus bens aos pobres, nada disso. Se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas também, a espiritualidade verdadeira não está na disposição de se entregar em sacrifício pelo outro, ser mártir de uma causa nobre. Não. Porque Paulo vai falar, ainda que eu desse o meu próprio corpo para ser queimado em favor de alguém, se eu não tivesse amor, nada seria. A espiritualidade verdadeira tem a ver com tudo isso. É tudo isso. Desde que a motivação verdadeira seja o amor. Desde que tudo isso esteja afundado, imerso em amor. Porque se não tiver o amor, nada disso vai ter valor. Jesus começa o texto que nós lemos, eu vou dar um novo mandamento para vocês. E esse mandamento é que vocês amem uns aos outros. Mas espera aí, Jesus, como assim novo mandamento? Esse mandamento está lá no Antigo Testamento. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O próprio fariseu citou isso para o Senhor. Ele falou isso para o Senhor. Há pouco tempo atrás, o Senhor esqueceu? Jesus, não esqueci não. Eu estou falando para vocês que vocês precisam amar uns aos outros, mas agora vocês têm um padrão de comparação. Antes vocês não tinham um padrão de comparação. O amor de vocês era de especulação, o amor de vocês era de experiências particulares. Por isso, ele era pragmático, mas agora vocês têm um padrão de comparação. Então, amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Então, esse é o novo mandamento. Agora ele tem padrão. Agora nós temos uma imagem. Agora nós temos um norte. É isso que Paulo vai nos ensinar também na carta aos Efésios. Porque, você sabe, amor começa em casa. Amor começa em casa. Então Paulo vai dizer, vocês querem ser cheios do Espírito? Efésios capítulo 4. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer, você quer ser cheio do Espírito? Então cuide uns dos outros na igreja. Amem-se uns aos outros na igreja. Querem ser cheios do Espírito? Querem amar de fato? Querem ser cheios desse amor de forma prática? Ele vai falar, então, mulheres, cada um deve amar o seu marido. Como? Respeitando o seu marido. Respeite o seu marido. Marido,
Você deve amar a sua esposa. Como? Se entregando por ela, servindo-a, para que a espiritualidade dela possa estar ancorada em Cristo. E ela possa ser uma mulher que glorifica a Deus em tudo que ela é, em tudo que ela faz. Cuide da sua esposa, cuide da espiritualidade dela. Você quer ter uma boa espiritualidade, filhos? Obedeçam os pais. Pais, vocês querem ser espirituais? Então, trabalhem para amadurecer os filhos de vocês e não mantê-los na infantilidade. Patrões, vocês querem ser espirituais? Então vocês devem amar os funcionários de vocês, sendo justos com eles, cuidando deles, como Cristo cuida de vocês. E funcionários, vocês querem ser espirituais? Então vocês devem amar os patrões. Como? Sendo fiéis à tarefa que vocês desempenham, como se vocês estivessem servindo ao Senhor. Veja, o amor, ele se faz em ação. O amor para Paulo, o derramar do Espírito em nossas vidas, ele se mostra nas nossas vidas como cristãos em um procedimento, em um proceder diferente em cada uma das nossas relações. Sabe, Jesus também nos ensina sobre como nós devemos praticar o amor. O que é o amor uns com os outros? Ele vai falar, sabe o que é o amor uns com os outros? Havia um homem que estava descendo para Jerusalém, e ele caiu na mão de salteadores. E aí eles bateram muito nele, ele ficou caído na beira da estrada, e passou um sacerdote, e quando viu que ele estava ali na beira da estrada, passou do outro lado, deu a volta, e aí veio o levita, e quando viu que ele estava ali, parecendo que estava morto na beira da estrada, ele deu a volta e foi embora. Mas aí veio um inimigo, e aí veio aquele cara que ninguém dava nada por ele, e aí veio aquele cara que era o estrangeiro. Mas não era apenas o estrangeiro no sentido de ser de outra nacionalidade, era o estrangeiro que merecia toda a nossa xenofobia. Aí desce o samaritano, e o samaritano passa e olha, nossa, tem um judeu caído, vou pegar, vou ajudar. Pega aquele homem, desce do seu jumento, coloca ele em cima do seu jumento, leva para a hospedagem, paga os remédios, paga a hospedagem, paga a alimentação, e ainda olha para o cara e fala assim, se faltar alguma coisa eu te pago na volta, mas cuida dele. E ali você tem alguns homens que refletem muito bem o que o mundo pensa, e tem esse homem que reflete o que o reino de Deus pensa. Você tem os salteadores que olham para nós hoje e nos ensinam uma coisa. Eles nos ensinam que o que é meu e o que é seu pode ser meu também. Basta eu ter uma oportunidade para tirar de você o que você tem. Tem muita gente assim, não tem? Tem muita gente assim. Mas também tem o sacerdote e o levita, que eles olham para a situação e falam assim, olha, o que é meu e o que é seu. E você que se vire com a sua vida. Eu tenho muito para poder resolver com meus problemas, não vou colocar problema de ninguém no meu colo. Não vou me responsabilizar por um problema de ninguém. Se vira. O problema é seu. E você tem um samaritano que ele olha e fala assim, bom, o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Porque eu posso compartilhar com você do que eu tenho, para que você possa ter dignidade, para que você possa ter qualidade de vida, para que você possa ser socorrido, para que você possa ter dignidade. Então é isso que Jesus vai nos ensinar, mas também Ele vai nos mostrar que esse amor, ele pode extrapolar a nossa individualidade e pode tocar a nossa coletividade. Por exemplo, quando os irmãos da igreja de Jerusalém passaram por necessidade, uns pelos outros fez toda a diferença. Porque Paulo estava levantando ofertas, então ele estava passando por um lugar chamado Macedônia, onde ficava ali Filipos e Tessalônica, e era uma região um pouco mais pobre, e os irmãos ali eram mais pobres, na verdade,
Então, quando ele explica a situação dos irmãos de Jerusalém, aqueles irmãos pobrezinhos da Macedônia, eles falam, Paulo, deixa a gente ajudar. E Paulo fala assim, como assim? Ele, não, nós queremos ajudar. Paulo, por favor, não nos deixa fora dessa. Nos permita participar da ajuda dos irmãos em Jerusalém. E diz que eles insistiram em participar. E aí vem Paulo e escreve que da sua pobreza eles tiraram uma grande oferta. Veja, eles não tiraram uma oferta do que sobrava. Eles tiraram a oferta da sua pobreza, da sua necessidade e compartilharam o que tinham. Porque estavam compartilhando não apenas o que sobrava ou os seus bens materiais. Eles estavam compartilhando o coração com os irmãos de Jerusalém. E os próprios irmãos de Jerusalém também haviam feito isso. Assim que o Espírito Santo desceu na igreja em Jerusalém, você vai ver que algumas necessidades começaram a surgir. Viúvas começaram a ter necessidades, os pobres começaram a se juntar e ter necessidades. Então o que as pessoas começaram a fazer? Começaram a vender o que tinham e levavam aos apóstolos. Falavam assim, olha, administra bem isso, para que as outras pessoas possam ter o que comer, para que as pessoas também possam ter em casa, para que as pessoas também possam ter suprido as suas necessidades. E eles se organizaram e fizeram uma grande obra social. Uma coisa que foi entendida pela igreja naquele momento é algo que é chamado de primado de justiça. O que é primado de justiça? Algo que os países e as nações demoraram quase 2000 anos para entender. Quase 2000 anos para entender que é o primado de justiça, que é se alguém no país tem uma necessidade, o governo tem uma responsabilidade. A igreja entendeu assim que o Espírito Santo desceu sobre ela, porque eles foram cheios de amor. E eles falaram, se alguém no nosso meio tem uma necessidade, eu tenho uma responsabilidade. Então, meus irmãos, ser cheio do amor de Cristo, viver uns pelos outros, significa ter o próprio Cristo como nosso modelo de amor. É olhar e ver que cada uma dessas ações, tanto do samaritano quanto da igreja da Macedônia e a própria igreja de Jerusalém, nada mais era do que os irmãos encarnando a pessoa de Cristo, vivendo a pessoa de Cristo. Sabe, o amor, ele é esse filtro que nos faz olhar para a vida sob a perspectiva do Evangelho. Nós aplicamos o Evangelho na prática. Porque o amor, ele nos faz entender o que Cristo fez por nós. Porque quando ele estava com seus discípulos, a única coisa que ele fazia, apesar de todas as debilidades, apesar de todas as incoerências, apesar de toda a estupidez e tolice daqueles discípulos, que brigavam, que se digladiavam por coisas fúteis e banais, Jesus estava ali sempre dividindo. Ele pegava o pão que vinha à mão, dava graças e repartia. Ele pegava o vinho, dava graças e repartia. E no final, como símbolo que aquela ceia representava, ele estava repartindo a si mesmo para os necessitados, para os escravizados, para os mortos nos seus delitos de pecado. Ele estava se repartindo para cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida. É isso que nós fazemos, o que vem à mão, o que vem à nossa mão. Nós precisamos aprender aquilo que é generosidade. Por quê? Porque precisamos acolher o imperfeito. Jesus estava acolhendo o imperfeito em si mesmo. Nós somos os imperfeitos. Aqueles discípulos eram os imperfeitos. E nós seguimos como discípulos de Jesus na mesma imperfeição, mas Cristo na sua cruz nos acolhe, Cristo na sua cruz nos supre, Cristo na sua cruz está realmente interessado com cada uma das nossas necessidades. E Ele nos explica isso em detalhes. Ele praticamente desenha num quadro para a gente.
Porque isso é difícil da gente entender. Então ele desenha num quadro. Ele vai dizer, olha, um pai tinha 2 filhos. E um dos filhos resolveu sair e gastar tudo com o mundo. E gastou toda a herança que tinha no mundo. E depois resolveu, depois de comer comida de porco, resolveu voltar para casa. E o que é que acontece? Enquanto ele está voltando, o pai está olhando ao longe e corre para acolher o filho. Enquanto isso, você tinha um outro filho que estava dentro de casa, mas estava tão perdido quanto o outro. Um filho rancoroso, magoado, um filho que não entendia os sentimentos do pai. E quando o filho está do lado de fora, ainda com rancor e mágoa do irmão, porque o irmão está recebendo uma festa e ele não, o pai sai da casa para acolher aquele filho ignorante. E o pai, ele está sempre nos acolhendo. Ele vai dizer que nós também somos aquela velha ovelha perdida. Aquela ovelha lesa, aquela ovelha tola e boba, que sai procurando pastagem para longe do seu pastor, que acha que vai encontrar pastagem, que nessa pastagem, longe da segurança do seu pastor, vai se dar bem. Mas fica à mercê dos lobos, fica à mercê das intempéries. Mas o que é que ele faz? Ele deixa, segura as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Porque ele acolhe os tolos, ele acolhe os fracos. Ele é como aquela mulher que perdeu uma moeda. Perdeu uma moeda e ela não ficou sossegada até procurar e achar a moeda que estava perdida. Ela foi atrás e trouxe de volta aquela moeda, e quando aquela moeda foi achada, ela gastou um grande dinheiro para poder fazer uma festa. Porque ele estava se regozijando de alegria. É assim que o nosso Pai faz. Ele atenta para cada um de nós. Ele atenta para a nossa humanidade. E é por isso que nós precisamos atentar para a humanidade uns dos outros. Nós precisamos ver as fraquezas uns dos outros. E precisamos ver como Cristo vê cada ser humano. Como sua criação. E como alvo da sua graça. Porque se estamos todos nós, sejamos nós que estamos aqui nessa igreja, sejam aqueles que estão agora em algum canto do mundo adorando algum Deus estranho, mas ainda estão vivos. Se eles estão vivos porque a graça de Deus os sustenta. Porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida deles. Esse Cristo, ele é generoso. Ele divide. Ele divide o que tem na mão, ele divide ele mesmo, ele divide misericórdia, ele divide graça, porque ele sabe ofertar. Nós precisamos aprender a dividir como Cristo dividiu. Dividir o que temos e dividir quem somos com aqueles que são necessitados. Porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Nós somos discípulos. De quem é um discípulo? Discípulo é alguém que quer seguir o seu mestre. Mais que isso, é alguém que quer ser como o seu mestre. Ele quer ser igual ao seu mestre. Existe uma confusão aqui, porque às vezes nós confundimos a questão do discipulado com participação em uma religião. Então nós confundimos religião e espiritualidade. Você fazer parte de rituais religiosos não tem nada a ver com espiritualidade. Espiritualidade é você ser cheio de Cristo, se encarnar de Cristo e viver de fato como Cristo quer que vivamos. O problema do evangelho hoje no mundo é que nós cristãos nos esquecemos do evangelho e nos apegamos demais na religião. Nós queremos fazer igreja, só que igreja não são pessoas, igreja é templo. E nós queremos embelezar os nossos templos enquanto pessoas estão necessitadas. E nós queremos fazer tantas coisas em nome de Cristo, mas o nome de Cristo nunca é glorificado com o que fazemos.
Porque nós estamos mais compromissados com a religião e com as engrenagens da religião do que, de fato, com a exaltação do nome de Cristo por meio da apresentação de um evangelho vivo em nós. O amor, meus irmãos, é essa prova máxima de que Cristo está vivo em nós. Não é você saber muito sobre teologia, não é você ser um bom pregador, não é você tocar bem, não é você estar na igreja todos os domingos, não, nada disso. Pensa, essas coisas são boas, mas elas são consequências do Evangelho. Não podemos confundir as consequências do Evangelho com o Evangelho. Mas são coisas boas, porque quando o Evangelho ele é pregado, ele cria coisas extraordinárias. Quando nós vivemos a partir do Evangelho, coisas extraordinárias acontecem. Vejam só, eu tenho alguns exemplos para vocês. Se nós pegarmos momentos históricos onde o Evangelho estava no centro e pessoas foram cheias do Evangelho e quiseram viver a vida a partir do Evangelho e demonstrar o amor de Cristo no mundo, então profundos impactos na sociedade foram causados. Por exemplo, Lutero, no tempo da Reforma, ele e o seu companheiro Filipe de Melanchthon, eles decidiram que onde iniciariam uma igreja, eles também iniciariam uma escola. Eles mudaram o ensino, o acesso à educação da Alemanha e do mundo. Por causa disso, porque antes disso, a educação era um direito apenas do clero e da nobreza. Mas eles popularizaram. E se você hoje é estudado, se você tem a sua faculdade, se você sabe ler, sabe escrever, é porque esses homens levantaram essa bandeira lá atrás. Isso é resultado do Evangelho. Nós podemos olhar para João Calvino. Ele vai sistematizar a fé, mas ele também vai mostrar como era importante a educação de qualidade para todos. Ele vai mostrar que não apenas as pessoas tinham direito à educação, mas que o governo da cidade tinha uma responsabilidade de fornecer educação de qualidade para as pessoas. E ali começam as escolas públicas. E começam as universidades públicas. Extraordinário, não é? A ação do Evangelho. Nós também temos um homem chamado João Amós Comênios. João Amós Comênios é um pastor morávio. E ele é chamado do pai da pedagogia moderna. Se existem hoje métodos de ensino, é porque esse homem se levantou ainda como pastor e disse: nós precisamos ter um método, uma metodologia de ensino que é capaz de formar esses alunos com qualidade. E ele formou um método e ele andou pela Holanda, pela Suécia, pela Alemanha e toda a Europa acabou abraçando o método de Comênios, que depois veio ser chamado de pedagogia. Os próprios morávios foram instrumentos de Deus. Nós tivemos na história um movimento de oração, foi o maior movimento de oração da história do mundo. O movimento dos morávios, foram 100 anos de oração, o maior movimento de evangelização que esse mundo já viu. As pessoas saíam para evangelizar o mundo inteiro, porque elas passaram a amar aqueles que eles não conseguiam ver. Os morábios se vendiam como escravos para evangelizar escravos. Eles iam para longe, para nunca mais ver as suas famílias de novo, porque eles passaram a amar aqueles que ainda não conheciam o amor de Cristo. Nós temos os puritanos, que iniciaram as principais universidades dos Estados Unidos, Harvard, Yale, Princeton. Todas elas foram iniciadas pelo movimento puritano. Homens e mulheres que buscavam uma vida de santidade em amor a Deus, transformaram uma nação. Você tem John Wesley, o movimento dos metodistas, que impediu que a Inglaterra afundasse em guerra civil, semelhantemente à França. E se a Inglaterra é o que é hoje, é porque um homem como John Wesley, Carlos Wesley, George Whitefield, esses homens se levantaram para pregar o Evangelho e mostrar que uma nação pode ser regida pelo amor.
como resultado desse movimento de Wesley, surgiu uma seita no interior da Inglaterra, chamada a seita de Clapham. Essa seita, também chamada a seita dos santos, pejorativamente pelo parlamento inglês, ela transformou a Inglaterra. Transformou porque não por causa de uma ideologia, não por causa de uma filosofia partidária, política partidária, mas por causa da influência do Evangelho. Eles se envolveram com a política local e como eles tiveram o seu expoente, Wilberforce, eles aboliram a escravidão, eles fizeram uma reforma no Código Penal da Inglaterra, no Código Parlamentar da Inglaterra e na educação daquele povo, na educação popular, tudo por causa do amor. Aonde Deus derramou extraordinariamente seu Espírito, tudo foi inundado pelo amor, e esse amor transformou tudo. Transformou tudo. Meus irmãos, nós podemos e devemos ser transformados pelo amor de Deus. Nós podemos e devemos. Nós somos chamados como discípulos de Jesus para sermos transformados e experimentarmos tal transformação. O texto que nós lemos vai acabar assim. Pois bem, se eu... 35. Com isto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa é a marca do cristão. Nossa marca é o amor. Eu pergunto a você, como é que você tem experimentado o amor de Deus? Como está o seu coração? Seu coração está inundado pelo amor de Deus? Seu coração está vivendo à luz dos conceitos do reino de Deus? Ou seu coração está sendo regido pelos valores seculares dessa vida? O que realmente coordena o seu coração? Como andam os seus relacionamentos mais próximos? Seus relacionamentos familiares, seus relacionamentos de amizade? Talvez hoje seja o dia que você precisa buscar reconciliação. Reconciliação com a esposa, com o marido, reconciliação com aquele amigo que você desfez por causa de qualquer que seja o motivo. Talvez seja hoje o tempo de você olhar e falar, eu preciso estender amor, solidariedade, como Cristo fez comigo. Está na hora de aplicar o amor. Como anda o seu interesse pelos pobres, pelos necessitados? Como é que você vê a situação deles? Hoje talvez seja o dia de fazer um compromisso com você mesmo e com Deus, de abandonar a visão egoísta de vida e se envolver mais com o cuidado daqueles que não estão tendo as mesmas condições que você. E lembra, eu não estou dizendo que você é rico, eu estou dizendo que você pode ser um macedônio, que você pode tirar uma grande oferta da sua pobreza, porque o amor faz isso. Como está o seu coração em relação ao chamado de Deus para a sua vida? Talvez você tenha desanimado diante da maldade, da injustiça, de tanta impunidade que nós vemos no nosso país. Talvez isso esteja machucando o seu coração e até endurecendo o seu coração. Mas como é que vai ser se todos nós desanimarmos frente ao mal? Como é que vai ser se nós permitirmos isso? Será que o amor de Cristo não deve ser maior do que todo esse mal que nós vemos no mundo? O pior mal praticado é o mal feito por aqueles que têm o poder de fazer o bem e não fazem. Você tem o poder de fazer o bem. A você foi dado o Espírito Santo. O Espírito Santo enche o seu coração de amor. O Espírito Santo chamou você para isso, para mostrar o amor de Cristo no mundo. Então, não se cale. Não pare, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das piores situações. Não pare de amar. Não se deixe modelar pelo mundo. O amor se faz com atitudes. E atitudes de amor podem transformar qualquer realidade.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a sair daqui hoje dispostos a sermos luzeiros em um mundo de trevas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor e pelo teu carinho, por ter se solidarizado conosco, por ter olhado para nós, desvalidos, necessitados, carentes de graça e misericórdia. Agora, Senhor, olha para nós e nos ajuda, Senhor, a imitarmos o Senhor, a fazermos como o Senhor fez, a agirmos como o Senhor age e a mostrarmos no mundo, ó Deus, o seu amor, sermos instrumentos do seu amor no mundo. Capacita pelo teu Espírito cada irmão e irmã aqui nessa noite. E que possamos, ó Deus, sair daqui cheios do poder de Cristo, para mostrar ao mundo, ó Deus, o Evangelho de forma viva em cada um de nós. O Cristo vivo em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite e uma excelente semana. Amém? Amém.